Bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simurel. Hoje trazendo para vocês um problema de programação linear dentro da disciplina de pesquisa operacional, tá? Vamos então ao problema. Uma empresa produz dois produtos, ração para pássaros e ração para cães. A empresa tem dois departamentos que trabalham, um com mistura e o outro com empacotamento. Os requisitos em cada departamento para produzir 1 tonelada de qualquer dos produtos são os seguintes. Aí a gente encontra a tabela abaixo, tá? Uma relação da quantidade em tonelada de cada ração para a sua operação. Ou seja, tá? A ração de pássaros, a gente consegue então misturar 4 toneladas por hora, tá ok? E empacotar 10 toneladas por hora. A ração de cães, a gente consegue misturar 1 tonelada por hora, tá? E consegue empacotar 3,5 toneladas por hora, ok? Cada departamento dispõe de 8 horas por dia de trabalho. Então, quer dizer, a mistura e o empacotamento de maneira separada, cada um deles, né, não pode passar de 8 horas, tá, na programação. A ração de cães é feita de 3 ingredientes: carne, pasta de peixe e cereais. E a comida de pássaros é feita de 3 ingredientes: sementes, pequenos seixos e cereais. E a composição desses 5 materiais é a seguinte, que está na tabela abaixo, a composição em porcentagem. Então, por exemplo, carne contém 12% de proteína, 10% de carboidratos, 1% de materiais e 0% de abrasivos. E essa tabela também nos mostra o custo, tá, por tonelada de carne que eu tenho. Então, custa R$600 também a tonelada de carne para fazer essa ração de cães, tá? E a gente pode ver então também nessa tabela a composição em porcentagem de todos os outros materiais envolvidos nesse processo, assim como o custo também. Chama atenção aqui porque no enunciado ele fala em pequenos seixos e na tabela vira pedras, tá? Mas é tudo a mesma coisa ali, ok? Os requisitos mínimos da composição dos dois produtos são os seguintes, também porcentagem de peso total. Ração de pássaros, proteína 5%, carboidrato 18%, minerais 1% e abrasivo 2%. E semente, tá? Tem que estar na composição em 10%, muito importante aqui, ok? E a ração de cães tem que ter 11% de proteína, 15% de carboidrato, 1% de materiais e 0% tanto de abrasivo quanto de sementes, tá ok? A ração de pássaro vende-se a R$750 por tonelada, enquanto que a ração de cães se vende por R$980 por tonelada. Ele diz que, admitindo que não há problemas de escoamento de produção, formalize um problema que permita determinar a composição de cada tipo de comida e a quantidade de cada um a produzir de modo a maximizar o lucro, tá ok? Então vamos lá. O primeiro passo na resolução de um problema de PL, né, de programação linear, é definir as variáveis de decisão, ok? Então a gente lê no problema, o que fica claro para a gente, o objetivo dele na verdade é maximizar o lucro, mas ele tem que decidir a quantidade de cada elemento que ele vai utilizar lá, cada material, né, carne, pasta de peixe, cereais, tá ok? Pequeno seixo, as pedras e as sementes, tá ok? Para poder compor a sua ação. Então, as variáveis de decisão, nesse caso, são as quantidades de cada um desses materiais. Como é que a gente pode definir isso? Ó, por exemplo, vamos lá. X1 é a quantidade de cereais em toneladas na ração de pássaro, tá? Então, eu vou chamar de X1 a quantidade de cereais em toneladas na ração de pássaros. Aí você pode perguntar, por que X1? Por que eu quis X1? Se você quiser chamar de A, quiser chamar de Y, quiser chamar de J, fique à vontade, tá? O importante nesse momento, ao definir as variáveis de decisão, é você colocar a identificação delas aqui na frente para que quem possa estar interpretando esse problema saiba o que você quis dizer com aquilo, né? Porque senão você coloca lá X1, a pessoa não é obrigada a saber o que é X1. Então aqui a gente está colocando X1 é a quantidade de cereais em toneladas na ração de pássaros. Seguindo esse mesmo raciocínio, vou chamar de X2 a quantidade de sementes, também em tonelada, na ração de pássaro. E X3 a quantidade de pedra
em tonelada na ração de pássaro. Então, vocês podem ver que eu chamei de x1, x2, x3, tá ok? As quantidades relacionadas à ração de pássaro. Agora eu vou continuar com os materiais que compõem a ração de cães. E aí eu vou utilizar, pessoal, essa mesma ideia, né, continuar nesse mesmo raciocínio aqui, para a ração de cães. Então, eu vou chamar de x4 a quantidade de carne, em toneladas também na ração de cães, x5 a quantidade de pasta de peixe e x6 a quantidade de cereais em tonelada na ração de cães, tá? Chama atenção para um fato bem importante aqui, que eu separei, olha, mesmo sendo cereais, eu tenho duas variáveis de decisão diferentes aqui, a x1 e a x6. A x1 é a quantidade de cereais na ração de pássaros e a x6 é a quantidade de cereais na ração de cães. Ah, eu poderia colocar as duas no mesmo variável de decisão? Não, de maneira nenhuma. Por que não? Porque, muito provavelmente, tá, a quantidade de cereais na ração de pássaros não será a mesma quantidade na ração de cães. Então, eu preciso de duas variáveis de decisão diferentes nesse caso. Tá ok? Vale também lembrar que cereais é o único material em comum na ração de pássaros e na ração de cães. E o segundo passo, qual que é? O segundo passo é definir a função objetivo. Como a gente já disse, lá no problema ele é bem claro, o objetivo era maximizar o lucro. Então, a minha função objetivo tem que ser o cálculo do lucro. E aqui está ela, já na nossa tela, tá? Chama a atenção também de vocês que ela tem uma composição maior, né? Por que ela tem uma composição maior? Porque ela tem aqui a questão do lucro bruto, tá? Por esse primeiro termo, 750 vezes x1, x2, x3. E aí tem o sinal negativo, né? Porque está subtraindo, tá? O custo dos materiais que vão compor essa ração, né? Então, na verdade, aqui, nessa primeira linha, eu tenho o cálculo do lucro líquido, tá? Da ração de pássaros. E embaixo, a ração de cães, tá ok? Vamos ver isso um pouquinho mais detalhado? Olha só. 750 vezes x1, x2 e x3 é o lucro da ração de pássaros, tá certo? Por que eu estou somando x1 mais x2 mais x3? Porque o somatório desses três materiais me dá a quantidade total de ração de pássaros que eu vou produzir, tá certo? Então, por exemplo, se eu misturar 1 tonelada de cereais com 1 tonelada de sementes mais 1 tonelada de pedra, tá? Eu vou ter 3 toneladas de ração de pássaros, tá ok? Se cada tonelada eu vendo por 750, eu vou somar, então, né, na verdade, essas quantidades todas e multiplicá-la por 750. Só que cada um desses materiais que eu acabo adicionando na minha ração, ele tem um custo. E onde ele aparece? No segundo termo, tá? O custo da ração de pássaro. Então, aqui o 200 vezes x1, porque 200 é a quantidade por tonelada de cereais, é quanto custa cada tonelada de cereal. 700 é o custo da tonelada da semente e 100 é o custo da tonelada da pedra, dos pequenos seixos, tá ok? Então, se você for olhar aqui do slide anterior, né, eu tenho um lucro bruto, eu tenho um custo e a diferença desses dois vai dar o lucro líquido. O mesmo raciocínio vale para a ração de cães, né? O lucro bruto, 980, multiplicando pela quantidade de carne, pela quantidade de pastas de peixe e pela quantidade de cereais que eu vou colocar nessa ração, tá? E subtrai do custo da ração de cães, ok? Da quantidade de materiais que eu vou utilizar na mistura para a ração de cães, tá? E aí, passo muito importante também que a gente não pode esquecer é colocar lá no final da minha função objetivo, entre colchete, o termo max, porque é para maximização, né? Seria min se fosse minimização, mas o enunciado é bem claro, ele quer uma maximização, tá ok? Dessa função objetivo. Então, feito, definimos a variável de decisão, definimos a função objetivo, só nos resta agora as restrições, tá ok? E a primeira restrição que eu vou colocar não tem uma ordem, você pode colocar na ordem que você quiser, desde que inclua todas, tá? É óbvio. Mas aqui é muito importante que a gente mantenha uma linha de raciocínio. Então, a primeira restrição que eu vou utilizar é quanto à mistura, tá ok? Eu sei que 4 toneladas de ração de pássaro consome 1 hora no meu departamento de mistura, tá? Então, como é que eu fiz isso?
qual é o valor total da quantidade de ração de pássaros que eu vou misturar? Eu não sei ainda, mas eu sei que vai estar atrelado à quantidade de cereais que eu vou colocar, vai estar atrelado à quantidade de sementes que eu vou colocar e vai estar atrelado com a quantidade de pedras. Então, se eu somar esses três, eu tenho o total de novo, né? Aquele mesmo raciocínio da função objetiva eu trago para cá. Só que aqui eu dividi por 4. Por que você está fazendo isso? Porque cada 4 toneladas compõe 1 hora. Eu poderia tanto também multiplicar por 0,25, mas eu optei em dividir por 4, que dá no mesmo. Tá? Ah, e na ração de cães você não dividiu. Não, não dividi porque é 1 tonelada por hora, então o somatório simples, como está aí, já vai dar o valor que eu quero. Tá? Lembrando que o total desses dois termos, né, o primeiro termo ali da ração de pássaros mais a ração de cães, não pode estourar 8 horas, que é a quantidade de horas que eu tenho, tá, desse departamento. A mesma coisa vale para o empacotamento. Eu vou fazer da mesma forma, no mesmo raciocínio. Só muda que agora, na ração de pássaros, são 10 toneladas por hora, então eu dividi por 10. E a ração de cães também agora não é mais 1, é 3,5. Então eu também tenho que dividir por 3,5. Tá? E menor ou igual a 8, pelo mesmo ponto da restrição da mistura, porque eu só tenho 8 horas para cada departamento. Tá bom? Vamos continuar com as restrições aqui. Agora as restrições estão na composição. Então vamos lá. Proteína, tá ok? A ração de pássaros, ela tem que ter mais que 5% de proteína, tá? Ou no mínimo 5% de proteína. Então eu vou lá na tabela, vejo que cereais tem 3% de proteínas e a semente tem 10%. Então 3 vezes a quantidade de cereais que eu colocar mais 10 vezes a quantidade de proteína tem que ser maior ou igual a 5, tá? Ah, mas e a pedra ali, o seixo, você não colocou? Não, não coloquei porque a quantidade de proteína na pedra é 0, tá? Então ficaria mais 0 vezes x3, não tem sentido, ficaria zerado. Por isso que termina aqui maior ou igual a 5. A dos cães, não, a dos cães já tem 3 termos porque os 3 materiais contêm proteína, né? É 12% na carne, 20% na pasta de peixe e 3% de cereais, tá ok? E vocês podem dar uma olhada também, o mínimo que eu preciso para carne, aliás, para a ração de cães também é maior, né? 11, então fica maior ou igual a 11, tá? De composição também é a segunda, vem os carboidratos, o raciocínio é o mesmo, tá ok? Pego lá, vejo na tabela, tem 30% de carboidrato na carne, 10% na semente e tem que ser maior ou igual a 18. Ele diz que 18% é o mínimo que precisa na ração de pássaros. Novamente, omitimos aqui as pedras, né, os seixos, porque são 0% de carboidrato. E o para cães vem logo abaixo, né, 10 vezes x4 mais 8x5 mais 30x6. Chamando a atenção de vocês aqui que tanto proteínas quanto carboidratos, né, o valor que multiplica x1 é igual ao valor que multiplica x6 por se tratar do mesmo material que as cereais. Mas, como as variáveis de decisão são diferentes, porque as composições podem ser diferentes. Carboidrato para cães maior ou igual a 15. Tá? Continuando então. Para os minerais. Aí aqui eu já tenho uma modificação, vamos colocar assim. Porque cereais não contêm minerais. Tá? Só vou encontrá-los na semente e nos seixos. Tá ok? Então, é 2% nas sementes, mais 3% nos seixos ou na pedra, e tem que ser maior ou igual a 1, como relatado no enunciado do problema. Tá? Para cães, vocês podem ver que o x6, que é os cereais, também não está lá, porque só tem minerais na carne, com 1%, e 12% da pasta de peixe, e o somatório também tem que estar maior ou igual a 1. Tá? E, finalmente, os abrasivos ali, tá ok? Que eu vou ter também, tirando os cereais, não tem abrasivos, tem 1% de abrasivo nas sementes e 97% de abrasivo na pedra, tá? O Uno pequenos seixos. Isso só tem que ser maior ou igual a 2%, tá? E eu tenho 2% de abrasivo na pasta de peixe. Mas a ração de carne diz que ele tem que ter 0% de mínimo, então maior ou igual a 0, tá ok? E, por final, a quantidade de sementes. Essa restrição, se vocês observarem na tabela, só tem, tá ok? Na ração de pássaros, que tem que ser no mínimo 10% da composição tem que ser feita de sementes. Então, por isso, x2 aqui tem que ser maior ou igual a 10, tá?
Então, eu coloquei todas as restrições aqui, as da composição e as restrições de tempo de cada departamento, tá? Sempre quando a gente encerra um problema de programação linear, não pode deixar de faltar, caso seja necessário, como é esse caso, né? A não negatividade. Isso a gente não pode esquecer, tem que ser um mantra, né? A não negatividade. Ou seja, x1, x2, x3, x4, x5, x6 tem que ser maior ou igual a zero. Ah, por que tem que ser maior ou igual a zero? Porque fisicamente é impossível colocar menos 1 tonelada de carne, tá, na composição da ração. Não tem como fazer isso, tá ok? Por isso que tem que ser maior ou igual a zero. Ah, mas isso aí não é meio óbvio? Para a gente pode até ser, mas quando a gente for resolver esse problema de forma matemática, o método matemático não vai saber que isso é uma composição de ração. Para ele, isso é uma equação, tá, como qualquer outra, e se eu não limitar, dizer, olha, você não pode usar valores negativos aqui, ele vai tentar também achar com valores negativos, tá? A não negatividade sempre está presente? Não, nem sempre está presente. Tem alguns problemas que você não tem essa não negatividade, tá? Você admite valores negativos, tá ok? Mas geralmente problemas que envolvem variáveis atreladas a fatores físicos, tá? Geralmente tem não negatividade, tá ok? Olha só, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução do problema, que encerra aqui. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho para as notificações. A gente vai estar tentando fazer o maior número de vídeos possíveis, deixando para vocês, tá ok? Caso vocês tenham algum pedido especial também, coloca aí nos comentários se você quer um vídeo específico de algum software, de alguma técnica envolvida nesses temas que eu falei logo no começo do vídeo, que é modelagem, simulação, pesquisa operacional, beleza? Falou, tchau para vocês.